A gente sabe que turnê de reunião é uma das maiores cartadas que uma banda clássica pode lançar mão quando está embaixo no mercado em que atua, ou quando quer dar um upgrade na carreira. E nesse sentido, uma das reuniões mais geniais e bem-sucedidas dentro do nicho do heavy metal com certeza foi a do Halloween, quando em 2016 surpreendeu a todos anunciando o retorno do vocalista Michael Kiske e do guitarrista Kai Hansen. Porém, ao contrário de outras bandas que quando voltam com integrantes originais acabam demitindo alguns integrantes atuais, o Halloween fez questão de manter o time, até porque a banda estava com uma carreira bem consolidada com aquela formação há anos, incluindo o vocalista Andy Ders, que junto com seus companheiros emplacou álbuns que são considerados verdadeiros clássicos até hoje. E o resultado dessa reunião foi uma turnê muito bem sucedida, intitulada Pumpkins United, com shows lotados e a banda como headliner de vários festivais ao redor do mundo, além do álbum de estúdio, o auto-intitulado Halloween, lançado em 2021, que foi muito bem aceito pelos fãs, e o ao vivo Live at Budokan de 2024. E agora em 2025, quase 10 anos depois dessa reunião inusitada, para consolidar de vez o sucesso dessa atual fase, a banda lança mais um álbum de estúdio, o Giants and Monsters, que tem sido um dos lançamentos mais comemorados de 2025. E de fato é um belíssimo álbum, é lógico que não apresenta nenhuma grande novidade se tratando do estilo do Halloween. É aquele power metal alegre e envolvente com algumas pitadas de hard rock e feito com a maestria de uma banda que é considerada com justiça os criadores do estilo. E também eu achei bem mais empolgante e inspirador do que o álbum anterior. E lógico que como consequência desse novo trabalho, a banda já tinha uma turnê planejada, e uma turnê com um gostinho especial, já que se trata da comemoração dos 40 anos de carreira do Halloween. Essa turnê começou no último final de semana, no dia 17, em Luxemburgo, e passará por vários países da Europa. E uma boa notícia é que tem promessas de passar também pelo Brasil entre março e abril do ano que vem. Até porque, como todos sabem, né, o Halloween tem uma enorme base de fãs em nosso país. E pelo que eu andei vendo a repercussão dos primeiros shows, essa turnê tá bem interessante, hein? A começar pelo setlist, né, que está recheado de músicas raras ou músicas que fazia muito tempo que eles não tocavam ao vivo, como a We Burn, a Twilight of the Gods, as baladinhas A Tale That Was Dead Right e In the Middle of a Heartbeat, entre outros clássicos eternos da banda, logicamente. E deu pra perceber que a banda ainda tá muito afiada e os dois vocalistas, o Michael Kiske e o Andy Ders, estão mandando muito bem. E olha que os caras estão na casa dos 60 anos ou quase isso, hein? Mas a grande verdade é que esse case de sucesso do Halloween é um ponto bem fora da curva, né, dentro do estilo power metal. Primeiro que o Halloween já é uma banda bem consagrada, né, e como eu já falei no vídeo, praticamente foi a banda que criou o estilo. E apesar de alguns altos e baixos, o Halloween é uma banda que soube gerir muito bem a carreira, embora reza a lenda que eram para eles ter alçado voos mais altos, né? Após o sucesso dos dois Keepers, o empresário do Iron Maiden, o Rod Smallwood, ele queria assinar com a banda, porém acabou não rolando porque parece que na época a gravadora do Halloween não liberou e também por alguns problemas internos que a banda já estava passando na época, que depois culminou com a saída de Kai Hansen e anos depois com a saída do Michael Kiske, pelo menos é o que dizem nos bastidores, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. A questão é que o Halloween é uma das pouquíssimas ou talvez a única banda dentro do power metal que ainda tem uma certa relevância e consegue fazer turnês mundiais muito bem sucedidas e muitas vezes lotando arenas. Porque de uma forma geral, o power metal, embora tenha tido seu auge lá em meados dos anos 90 até mais ou menos o início dos anos 2000, com bandas como Stratovarius, Blind Guardian, Angra, Rhapsody, entre outras,
Hoje vive uma certa decadência e conta com um público bem restrito, chegando a ser visto por muitos como uma subvertente meio caricata dentro do metal, que aqui no Brasil inclusive foi apelidado de forma jocosa como metal espadinha. Isso por ser um gênero que ficou bastante estigmatizado por abordar temas mais fantasiosos, como batalhas épicas, cavaleiros, dragões, fadas e por aí vai. E a verdade é que até os fãs e alguns integrantes de bandas do estilo já aceitaram a piada. Só que no caso, o Angra é um boy band de metal espadinha. Mas o fato é que o gênero realmente sofreu uma certa saturação entre o público com o tempo, já que de certa forma ele começou a ficar meio repetitivo, não só em relação à parte temática, mas também devido à previsibilidade de algumas nuances engessadas do estilo. Você parece um datilógrafo desesperado. E aqueles refrões épicos, grandiosos, né, pra todo mundo cantar junto no show. Então cada vez mais começaram a surgir novos clones de bandas como Angra, Stratovarius, o próprio Helloween. Eu me lembro que lá no início dos anos 2000, né, naquelas revistas, a Rock Brigade, Road Crew, Valhalla, sempre tinha matérias e propagandas de bandas novas do estilo, tanto brasileiras quanto gringas, que surgiam aos montes todo dia. Você viu uma propaganda lá, né, de uma banda com puta visual, uma capa bonitinha do CD. Cara, você ia ver, era só mais uma imitação barata de um Angra, um Stratovarius ou qualquer outra banda do estilo. Fazendo uma comparação mais grosseira, mais ou menos o que aconteceu quando surgiu o sertanejo universitário aqui no Brasil, que eram várias duplas, né, uma imitando a outra com o mesmo estilo de voz e a mesma estética sonora. E ainda tem mais um ponto que talvez tenha colaborado bastante para essa derrocata do estilo. O gênero power metal, se for analisar friamente, nunca teve força suficiente para conseguir se perpetuar com o passar das décadas. Porque na verdade também nunca foi um estilo 100% aceito globalmente pelo público, como outros gêneros mais midiáticos. Ele ficou mais restrito em países da Europa, Ásia, principalmente no Japão, né? E em menor grau em alguns países da América Latina. E aqui no Brasil, acho que muito por conta do Angra também, né? Que a gente tem orgulho de bater no peito e dizer que é nosso, né? Já nos Estados Unidos, por exemplo, que é o mercado mais forte, né, dentro da indústria musical, o estilo foi meio ridicularizado, pra falar a verdade. Tem um guitarrista brasileiro, Bill Hudson, que ele vive lá, né, e ele se profissionalizou lá tocando em várias bandas, incluindo a Doropeste, e ele fala sobre isso em uma entrevista que ele cedeu ao canal do Rasta. Power Metal não é um estilo popular hoje. Só vende pra gente da nossa idade, 35, 45, ninguém que tem 17 anos vai comprar Power Metal, nunca mais. Nos Estados Unidos o estilo é caricato, é uma piada. E acho que também tem uma questão cultural, porque os países europeus, por exemplo, têm uma tendência muito maior de aceitação com sonoridades mais eruditas, mais sinfônicas, e essas temáticas mais medievais fantasiosas fazem parte da cultura de vários desses países. Já nos Estados Unidos, o público de som mais pesado sempre teve uma identificação maior com sonoridades mais crus, mais viscerais, que passa uma coisa mais urbana, mais realista, como thrash metal, groove metal, metalcore, entre outros. Tanto é que o Anthrax, se eu não tiver errado, foi a primeira banda a misturar metal com rap, quando eles fizeram aquela collab com o Public Enemy na música Bring the Noise. Uma mistura que anos depois viria a se tornar bem comum com o New Metal. Então pode-se dizer que cabe aí também uma questão sociocultural, além dessa questão de aceitação do público. Mas não podemos negar que o Power Metal ainda sobrevive sim, tem um público fiel e parece que nos últimos anos tem passado por um revival, com o próprio Helloween que ganhou mais força de forma muito inteligente com essa reunião e também o surgimento de bandas como Sabaton, Powerwolf, que na verdade já tem uma estética sonora bem mais diferente do que aquele Power Metal melódico dos anos 80 e 90. Mas e você, o que acha desse subgênero do metal? Você curte? Você gosta de Helloween e outras bandas que fizeram sucesso no auge do Power Metal? Ou simplesmente detesta o tal do metal espadinha? Põe aí nos comentários a sua opinião. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Se você curtiu o vídeo, é aquela história, né? Deixa aquele like pra me dar uma força e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Aperte o botão hypar se ele aparecer aí pra você, é muito importante pra mim. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Eu espero te ver no próximo vídeo e até logo.